Alô, viva, boa noite, caros amigos. Aqui é o professor Abreu, professor de matemática. Hoje vamos falar sobre divisão de polinômios, divisão de polinômios, no método de Chaves. O método de Chaves. Método de Chaves. Ok. Então, como dividir polinômios usando o método de Chaves? Bem, para fazer a divisão de polinômios usando o método de Chaves, vamos simplesmente seguir a regra da divisão entre dois números, né? A ideia é esta. Poderemos usar, por exemplo, como exemplo, o número 44 dividido por 22. Já sabemos que esta divisão é igual a 2, né? Vamos procurar um número que é multiplicado de 22, nos dê 24. 2 vezes 2 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, e 2 vezes 2 dá 4. O número aqui, como era positivo, aqui passa a negativo. Pois, considere o polinômio como exemplo. O polinômio P de x igual a 4x expoente 3, por exemplo, menos x ao quadrado mais 2. E vamos supor que o seu dividendo, que é o d de x, seja x ao quadrado mais 1. Tá? Então vamos dividir este polinômio usando o método de Chaves. Mas convém lembrar os amigos sobre a seguinte fórmula. A seguinte fórmula. A mesma que aparece aqui. Qual é a fórmula? Sabemos que o P de x, que é o nosso dividendo, é igual a d de x, sobre r de x, aqui o resto, no caso, e aqui o nosso coeficiente, né? Em que podemos sublinhar P de x é o nosso dividendo, d de x é o nosso divisor, Q de x é o nosso quociente, e R de x é o nosso resto. Então, quando dividimos polinômios no método de Chaves ou qualquer outro método, normalmente nos é exigido que determinemos o P de x, D de x, Q de x e R de x. Então vamos dividir este polinômio, usando este método. Podemos avançar. Ele fica assim. O nosso 4x expoente 3 menos x ao quadrado mais 2 dividido de x ao quadrado mais 1. Ok. Então, seguindo a regra aqui, vamos começar por dividir uma unidade, né? Em vez de pegarmos todo o binômio x ao quadrado mais 1, vamos começar por dividir x ao quadrado por 4x expoente 3. Também quero recordar da regra que em alguns livros você notará que sempre que não estiver ordenado, far-se-á primeiro uma ordenação dos graus, ou seja, como o polinômio do grau 3, aqui x expoente 12 está certo,
Noutros casos, apareceria aqui 0x e depois o 2, né? Para facilitar na resolução do exercício. Mas aqui nós podemos usar este método, né? O mais conveniente é aquele, mas este é o mais rápido. Então, vamos procurar um número que multiplicado por x ao quadrado nos dê 4x expoente 3. Que número pode ser esse? Pode ser o 4, né? E aqui x. Se nós multiplicarmos 4x vezes x ao quadrado, nós teremos 4x expoente 3. Positivo com positivo dá positivo. Quando passar no outro lado, passa negativo. Esta é a regra. E preste atenção num detalhe aqui. Em vez de eu colocar o 4x vezes 1 embaixo do x expoente 2, eu vou colocá-lo separado, né? É para cobrir a lacuna do 0x, que é o expoente idêntico ao quociente que nós estamos a encontrar. Então, o que eu farei? Mais com mais dá mais. Quando passar aqui, passa menos. Então, eu coloco aqui. Menos 4x vezes 1, isto dá 4x. Se notarem, eu deixei um espaço livre, né? Visto que aqui a nossa expressão tem como expoente 2 e a nossa expressão aqui tem expoente 1, eu coloquei essa expressão um pouco do lado direito para facilitar realizar as operações. Eu já sei que aqui cai, né? Isto é igual a 0. E nós podemos fazer isto, né? Como fizemos aqui, né, no exercício modelo, né, no método de divisão que é o modelo. Então, nós vamos descer primeiro. Sempre que tem um expoente maior, será menos x ao quadrado, menos 4x. Ok, menos x ao quadrado, menos 4x. Mas por que eu não subtraí ou adicionei x ao quadrado com 4x? Não fiz isso porque aqui o expoente é 1 e no polinômio dado o expoente é 2. Então, eu faço real este antes da expressão menos 4x, antes da expressão menos 4x. Então, continuando, por que podemos continuar? Porque aqui o expoente é idêntico ao expoente do divisor. O expoente do dividendo é idêntico ao expoente do divisor. E quando é que nós já não podemos continuar? Quando o expoente do dividendo for inferior ao expoente do divisor. Então, podemos continuar. Continuando, assim fica. Aqui, como o sinal é negativo, nós também temos que começar com um sinal negativo. Consegue ver a regra? Não é difícil. Vamos agora procurar um número que ao multiplicá-lo por x ao quadrado, nos dê x ao quadrado. Com os meus alunos, para facilitar, eu costumo abrir uma caixa e fazer da seguinte forma. Coloco aqui, x ao quadrado, que é este, multiplicado de um número, nos dê este x ao quadrado. Então, eles assim conseguem notar facilmente que o número multiplicado de x ao quadrado, que nos dá x ao quadrado, é 1. Então, x ao quadrado vezes 1 nos dá x ao quadrado. Então, aqui o número será 1. Menos com mais nos dá menos. Quando passar aqui, ele passa positivo. 1 vezes x ao quadrado nos dá x ao quadrado. Menos com mais nos dá menos. Ao passar no outro membro, nos passa positivo. Então, aqui nos dará assim. 1 vezes 1, vou esticar um pouco assim. 1 vezes 1 é igual a 1. Menos com mais dá menos, ao passar aqui passa positivo. Assim está certo. Vamos usar o mesmo procedimento. Este com este cai. Mas este não pode ser adicionado com 1, porque tem uma expressão aqui, uma variável, e o 1 não tem variável. Então, o que vamos fazer? O que vamos fazer é
adicionar 1 com 2 e fazer descer o menos 4. Ele, como tem o x, então ele aparece primeiro, por uma questão de ordem. E adicionamos 2 com 1. Isso nos dará mais 3. Então, menos 4x mais 3 é o nosso resto. Menos 4x mais 3 é o nosso resto. Nós podemos resolver o mesmo exercício antes de determinar P de x, D de x, Q de x, R de x, mas ordenando primeiro os graus. Então, o mesmo exercício, ordenando os graus, ficaria 4x ao quadrado, ao cubo no caso, menos x ao quadrado, mais 0x, né, expoente 1, mais 2, dividido por x ao quadrado, mais 1. Ok. Então já sabemos que o resultado será o mesmo. Aqui o número é 4x, né? 4x vezes x ao quadrado nos dará 4x expoente 3. Né? Aqui como é positivo, passará negativo. Aqui como está ordenado, né? Não teremos esta pequena confusão que tivemos aqui. Mas o resultado não muda. Vamos agora, mais com menos nos dá mais. Ao passar no outro lado passa menos. 4x vezes 1 vai nos dar 4. Aqui não. Vai nos dar menos 4x. Ok. Vai nos dar menos 4x. Então, faço isto. Positivo passará negativo. Notem que aqui eu coloquei o menos 4x debaixo de 0x. Isso é somente para me facilitar ordenar e para que não haja muita confusão. Então, eu deixei esse espaço livre porque não encontramos um produto, né, em que o expoente nos dê x ao quadrado. Então, já sabemos que isso dá zero. Vamos arrear o menos x ao quadrado, né, que é esta. Né, e aqui, mais 0x menos 4x vai nos dar menos 4x. Né, estamos aqui. Aqui será negativo, né, como vimos. Vamos procurar um número que multiplicado de x ao quadrado nos dê x ao quadrado. Esse número é 1. Menos com mais nos dá menos. Ao passar neste lado, ele passa positivo. 1 vezes x ao quadrado é este. Menos com mais nos dá menos. Ao passar aqui, ele também passa positivo. Mas notem que, onde eu coloco debaixo do termo independente. Ele passa positivo, né? Debaixo, pam, 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 pam. Ok. E eu coloco 1 aqui. Como podem ver. Ok. Isto dá 0. Arreamos o menos 4. E aqui adicionamos 2 com 1. Que nos dará mais 3. Como podem ver, encontramos o mesmo resultado. Em primeiro momento eu não ordenei. Encontramos o quociente 4x menos 1. No segundo momento ordenei, encontramos o mesmo quociente. Agora vamos determinar, né? Vamos ordenar, assim como os professores pedem aqui. Que determine o d de x, o q de x e o r de x. Como podemos fazer isto? Quem é o nosso d de x? O nosso d de x é igual a x ao quadrado mais 1. Divisor, x ao quadrado mais 1. Que é o nosso q de x? O nosso q de x é igual a 4x mais 1. 4x mais 1. Quem é o nosso r de x? Quem é o nosso r de x? O nosso r de x é o resto, é igual a menos 4x mais 3. Ok. Então, o que acontece? Se multiplicarmos, por exemplo, encontramos o nosso dividendo.
Se multiplicarmos d de x por q de x mais o resto, então encontramos o nosso dividendo. Se multiplicarmos p de x, d de x vezes q de x mais r de x, encontramos o nosso dividendo. Podemos fazer esta multiplicação? Sim, podemos sem problemas. Podemos fazer a multiplicação aqui. Vou virar a folha. O nosso p de x será igual a d de x vezes q de x mais o resto, que é o r de x. Quem é o nosso p de x? Quem é o nosso d de x, aliás? O d de x nos foi dado no enunciado é x ao quadrado mais 1. X ao quadrado mais 1. E o nosso q de x, o nosso quociente é igual a 4x menos 1. 4x menos 1, que é o resultado da divisão. 4x menos 1. E o nosso resto? O nosso resto é igual a menos 4x mais 3, né? Que é este. Menos 4x mais 3. Menos 4x mais 3. A caneta está a perder a sua nitidez. Então vamos ver se neste lado aparece melhor. Então vamos, ok. Então nosso p de x será igual. Já sabemos aqui, caros amigos, que na multiplicação de binômios, polinômios, é obrigatório que se multiplique o primeiro termo, né, vezes o primeiro termo, ainda o primeiro termo vezes o segundo termo. Vamos pegar o segundo caso, o primeiro com o primeiro, depois o primeiro com o segundo também. E resolvemos seu problema, depois adicionamos o resto. Então assim será x ao quadrado mais 4x é igual a 4x expoente 3. X ao quadrado menos 1 vai ser igual a menos x ao quadrado. X ao quadrado. Filha, x ao quadrado menos 1 será igual a menos x ao quadrado mais 1 vezes 4x será igual a mais 4x, é positivo, mais 1 vezes menos 1 será igual a menos 1, e vamos adicionar, né? Pode continuar negativo, 4x mais 3, né? Depois vamos eliminar estes parênteses. Continuando, nós podemos agora vir resolver este problema, né? Não temos pressa. Podemos escrever novamente menos x ao quadrado mais 4x menos 1, mais com menos será... Atenção, né? Vem. Vem. Ok. Mais com menos será menos. Uma dica importante aqui, os sinais de dentro não mudam. Isso é muito interessante. Então já sabemos que aqui será menos 4x e aqui será na mesma mais 3x. Vamos agora simplificar as expressões. Aqui teremos este
com estes são simétricos, podem ser eliminados e vamos restar com p de x igual a 4x expoente 3 menos x ao quadrado, né? Mais 3 menos 1 nos dará mais 2. Este aqui é o polinômio dado. Vamos certificar que seja ele. Como podemos ver, 4x expoente 3 menos x ao quadrado mais 2. Então, encontramos o polinômio dado pela multiplicação de d de x com q de x mais r de x. Muito obrigado. Esta era a aula que nós tivemos, né? E, por favor, tirem um bom proveito. Vamos aproveitar e resolver um outro exercício. A título de exemplo. Ok. Vamos supor que estejamos a dividir 3x ao quadrado mais 13x menos 10 por x mais 5.